Olá pessoal, vamos bater um papinho sobre radiestesia. Vamos lá? Assunto interessante, né? Assunto interessante. Como tantos assuntos na área holística, né? E como tantos assuntos, fonte de incompreensão, fonte de dificuldades, conflitos e assim por diante. Mais especificamente, vamos conversar hoje sobre gráficos. Sobre gráficos, né? Gráficos. Começamos por uma grande pergunta. O gráfico radiestésico funciona? Funciona. Porém, nós temos gráficos e nós temos gráficos. Nós temos gráficos que foram criados há muito tempo por estudiosos, por pessoas dedicadas na área da radiestesia, por pessoas com conhecimento, com sensibilidade. Esses gráficos foram testados, foram verificados, foram usados por muitos radiestesistas ao longo do tempo e apresentaram resultados. Muito bom. E nós temos gráficos que são inventados. A pessoa pega, esse gráfico faz isso, aquele faz aquilo, eu vou juntar os dois e eu vou ter um potencializador, eu vou ter um maximizador, e por aí vai. Não testa o suficiente, não compara o suficiente, e aí nós temos no mercado uma gama muito grande de gráficos que são ilusões. São ilusões, né? Talvez no meio desses tenha algum interessante, mas que precisa de teste. E para fazer teste, tem que ter método. Importantíssimo. Qual é a base dos gráficos, né? O que faz essa plaquinha aqui funcionar? Ou mesmo um gráfico em papel funcionar? O que faz isso aqui funcionar é que a forma que o gráfico tem, né? As imagens, curvas, retas, triângulos e assim por diante, quando sofrem a ação de algum tipo de energia, eles modulam essa energia de acordo com a função deles. Então, por exemplo, esse aqui que é um gráfico muito famoso, e esse aqui é um dos grandes, né, de 30 por 30, alta vitalidade. Quando a energia bate nesse aqui, ele modula aquela energia, gera uma energia diferente, que trabalha sobre a vitalidade das pessoas, trabalha sobre a vitalidade dos animais, das plantas, certo? Então, essa é a base. A gente fala que é a forma do gráfico que gera energia, né? Ou a energia deriva da forma. Tem várias interpretações. Então nós temos que é preciso ter um equilíbrio da forma, é preciso ter a forma correta, é preciso que não seja marcada, riscada, cortada e assim por diante, para que aquela forma, recebendo essa energia, possa funcionar, possa trazer algum resultado. Que energia? Campos eletromagnéticos, energia solar, luz, energias telúricas, né? Energia da própria mente do radiestesista. Tudo isso aí alimenta isso aqui e faz com que nós tenhamos uma energia resultante. Essa energia é uma energia sutil. Ela vai depender da massa do gráfico, da forma do gráfico e do tamanho do gráfico. Então, um gráfico desses aqui, de PVC, que deve ter ali suas 80 gramas, gera uma energia X. Se você pegar esse mesmo gráfico em papel, com 4, 5 gramas, vai ser X menos, vai ser bem menos. Os dois funcionam. Só que esse aqui gera mais energia, vai ter um tempo menor para produzir um resultado. E a energia vai ser suficiente também para produzir um resultado. Porque às vezes você vai montar no papel, você vai, né, uma energia de 10, você vai precisar de 3 meses, 4 meses, 6 meses para ter um resultado. Você pega um PVC, uma energia de 100,
vai ter um tempo proporcional menor, certo? E o tamanho, né? Gráficos muito pequenos não geram energia suficiente. Não geram energia suficiente. Então há um tamanho mínimo que a gente fala em 15 por 15. Eu gosto de 20 por 20. 30 por 30, às vezes é indicado. Né? Uma diferença boa, né? 20 por 20, 30 por 30. Alguns gráficos pedem até tamanhos maiores, 50 por 50, 1 metro por 1 metro, alguma coisa assim. Tá? Se a gente não respeita esses parâmetros, se a gente não tem esses cuidados, não temos o resultado. Ponto. Não temos o resultado. E nós temos muitas pessoas por aí partindo para o trabalho com o gráfico, ou os gráficos, sem um método, que é fundamental, com muito achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso que é aquilo, com gráficos inadequados, ou mal feitos, fora de proporção, riscados, cortados, sujos e assim por diante. E não vão ter resultado com isso. Não vão ter resultado com isso. Aí a pessoa usa de uma maneira inadequada, não funciona, ela vai para a internet e faz escarcéu, ela fala para todo mundo que é placebo, que é charlatanismo, que não funciona, que... Né? Na verdade, o trabalho que ela executou teve tantos erros que não ia produzir resultado nenhum. E como, em geral, essas pessoas não procuram uma orientação adequada, elas realmente ficam chateadas, ficam irritadas, ficam desiludidas e saem falando mal. O que é péssimo para a radiestesia e o que é péssimo para essa ferramenta fantástica. Então, com isso, a gente tem que ter realmente o cuidado adequado. Né? A gente tem que ter um método, tem que ter uma maneira de trabalhar para que se obtenha resultados. Se você for usar um medicamento, por exemplo, um antibiótico, se você não tomar a dose correta dentro do prazo, do tempo correto, o antibiótico não vai funcionar. Vai piorar a situação. Você vai adquirir resistência àquele remédio. Se você tomar demais, também é péssimo. Então, há um método a ser seguido, há uma receita a ser seguida, que você vai cumprir e você vai ter resultados. Por que seria diferente com a área holística? Pirlim Pim Pim? Salto quântico? Por favor, né? Por favor. Venha para a área holística e traga um know-how adequado, traga um conhecimento correto, busque informações, busque boas informações, e nós temos ilusão, nós temos boas informações. Você tem que usar seu bom senso para identificar as duas, né? Para poder oferecer um bom serviço. Alguém está pronto? Alguém estava aprontando. Já me bagunçou tudo aí. Então nós temos realmente alguns cuidados que nós precisamos tomar dentro da radiestesia e dentro do trabalho com gráfico. E talvez o principal deles seja essa questão de um método, né? Um método como sendo uma maneira de trabalhar, um processo com início, meio e fim, que você executa sempre que for fazer algo com a radiestesia. Passa por um desenvolvimento com o uso do pêndulo, ferramenta fundamental. Pede uma convenção, tem vídeo sobre isso. Passa por réguas de análise, como um relógio ou um biômetro, de preferência simples, de preferência o mais simples possível. Quanto mais cores, quanto mais elementos, quanto mais opções, distrai a nossa mente, perde a concentração, perde o foco. Então, o mais simples possível é o ideal. E as ferramentas de análise não precisam ser em PVC. Eu fiz em PVC, por praticidade, por durabilidade, mas pode ser em papel e botar numa pasta e você vai usando. Né? Então, regras de análise, um pêndulo, que vão compondo esse processo. Um ponto inicial assim, que eu considero fundamental é: se você é um terapeuta, um radiestesista que trabalha com gráficos, você tem que fazer uma pergunta.
E você vai usar o pêndulo, você vai usar o relógio para ter o sim ou não. Os gráficos são adequados para essa situação? Porque nós temos gráficos para quase tudo. Temos gráficos para quase tudo. Questões materiais, emocionais, sentimentais, espirituais, proteção, limpeza, magia, tem de tudo, tudo. Mas às vezes o gráfico não é o indicado para aquela pessoa, ou para aquela situação, ou para aquele tratamento, ou para aquela atuação. Às vezes a pessoa precisa de uma outra coisa. Então, vejam, método. A gente já tem que começar verificando. É o gráfico a melhor opção? Ou devo indicar ela para um outro profissional? Ou devo aplicar uma outra técnica que eu disponho? Então isso já vai trazer para a gente uma perspectiva. Porque a pessoa está com um problema lá material e tem um gráfico que trabalha aquilo. Eu acho que é bom. Não vai funcionar. Pode ser o melhor gráfico, pode ser método, pode ser tudo certinho, mas não é o indicado. Não é o tipo de energia indicada para aquela situação. Por várias razões que você pode pesquisar. Mas essa é uma pergunta fundamental, que muitos não fazem. A pessoa pensa, eu trabalho com gráfico, ela me procurou porque é gráfico, então é gráfico que vai ser. Não é assim. Não é assim. Então, além de você ter uma ferramenta de trabalho boa, com qualidade, com variedade, você tem que saber se é indicado ou não. E reconhecer que quando não é indicado, você tem que encaminhar para uma outra pessoa ou buscar um outro tipo de ferramenta de técnica holística. Certo? Isso é muito importante. Dentro dessa questão de método também, a gente precisa, né, elaborar não só essa pergunta inicial, mas uma série de perguntas, um questionário padrão, que você vai executar sempre, que você vai aplicar sempre, para que você possa determinar o gráfico correto, não o que você acha correto, mas o gráfico correto, para que você possa determinar a sequência de gráficos corretos. Digamos que a pessoa procura você, você verifica, o trabalho com gráficos adequado? Beleza. Aí você pergunta algumas coisas para a pessoa, ela está com algum problema, um problema ali é espiritual, é uma magia, é um ataque, é um assédio espiritual, alguma coisa, legal, aí tem o gráfico. Mas aí você precisa saber qual a sequência de gráficos. Só porque ela está com problema de magia, você não necessariamente vai usar um gráfico de magia no primeiro momento. Talvez você precise primeiro fazer uma limpeza, uma revitalização, uma harmonização, para depois atacar o problema. E isso faz parte do método, você identificar esse caminho a ser seguido. E aí, né, para cada gráfico, você tem que vir no relógio com o pêndulo e você vai determinar o tempo que a pessoa vai ter que passar por esse gráfico aqui. Para depois ir para outro, para depois ir para outro, ou não. Isso é fundamental. Não pode ser, eu acho que é 3 dias, 4 dias, que é uma semana. Não. Tem que ser uma ferramenta de análise dentro do método que você usa, que você criou para você mesmo, para determinar. É 1 mês, é 15 dias, é 2 meses. É o tempo que vai ter que fazer o trabalho. E aí você vai ter que cobrar proporcionalmente. E você vai ter que lidar com a expectativa da pessoa que acha que... Junto com isso, você vai precisar dessa outra ferramenta radiestésica extremamente importante, que aqui eu me perdi agora, que é o testemunho. Que é o testemunho. O testemunho, ele só existe depois de passar pelo decágono duplo. E depois de passar pelo decágono duplo, ele dura 3 dias. 3 longos dias. Finalizou os 3 dias, que você tem que controlar, porque se você montou ele na segunda de manhã, terça de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã. Se você deixa para quinta de tarde, já não está funcionando. Se você deixa para sexta, já não está funcionando.
Então você tem que ter uma disciplina para cada 3 dias colocar o testemunho de novo aqui, para validar ele, para valorizar ele, como a gente chama, para que ele seja criado, para que ele seja válido, para que depois você traga ele para cá. Se você não constrói o testemunho correto, adequado, o gráfico pode ser perfeito, indicado, você está cuidando do tempo, mas ele não funciona. Não funciona, fonte de erro. Né? Tem gente que acha que aplicando energia, aplicando reiki, mentalizando, está pronto. Não está. Tem que passar pela ferramenta decágono duplo. E o tempo que ele vai ficar no decágono depende do tamanho do decágono. Esse aqui é de 30 por 30, mas ele é de 2 milímetros. Então ele tem um tempo. Quanto tempo? Como que eu sei o tempo em radiestesia? Relógio radiestésico. E aí, se você tem um decágono duplo em papel, o tempo para valorizar é muito maior. Se você tem 20 por 20 ou 15 por 15, você tem 30 por 30, se você tem 30 por 30, ele, como esse aqui, por exemplo, que é de 5 milímetros, o tempo vai ser proporcional. Então aí você verifica com o relógio, sempre verifica com o relógio, método, e você vai criar. A cada 3 dias você vai ter que criar de novo testemunho. É o padrão. Senão não funciona. Não funciona. Não funciona. E dentro do seu método, de tempos em tempos, você de novo usa o relógio para verificar. É o momento de trocar o de gráfico? A pessoa precisa de outra coisa? Porque as energias são muito dinâmicas, as ações são muito dinâmicas, as escolhas, os resultados são muito dinâmicos. Então, de repente, naquele primeiro momento onde a pessoa precisava de 30 dias num gráfico, você começou ali pelo 15º, 20º dia, já mudou muita coisa, está ok. Porque muitas situações mudaram. E aí você vai de novo fazer uma nova pesquisa, iniciar seu método de novo. É gráfico que precisa, qual gráfico, qual tempo, para você ajustar o seu trabalho à dinâmica. Porque é como um cubo de gelo fora da geladeira. Vai derreter. Então a pessoa, por todas as interações, por todo o trabalho que você está desenvolvendo, e esse respeito pelo método que você desenvolve. E um método, uma maneira de trabalhar racional, né? Racional, sem exageros, sem passe de mágica. Tem pessoas que colocam o cliente em 10 gráficos ao mesmo tempo. Imagina uma garrafa com 2 litros. Você começa a colocar água, colocar água, colocar água. Uma hora começa a transbordar. Começa a transbordar, vai sujar. Vai dar problema. Mesma coisa a pessoa. Se você oferece demais, você prejudica. Ah, mas a pessoa está doente e eu vou colocar ela no alta vitalidade de 30 por 30, 5 milímetros. De repente ela precisa nesse aqui. Porque é o ritmo dela, é a capacidade dela de lidar com a energia. Tudo método. Tudo método. Quanto mais preciso for essa forma de você trabalhar, melhores serão os resultados. Quanto mais disciplinado você for para criar os testemunhos, para anotar, para ter um registro de atendimento, para anotar as mudanças, para observar os resultados, quanto mais você conseguir conversar com a pessoa que você está atendendo para identificar mudanças e perspectivas e aplicar o seu método corretamente, melhora o seu resultado. Se não, Luiz, gráfico não funciona, gráfico é uma porcaria, gráfico é charlatanismo, blá, 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 blá. As ilusões tendem a ser desconstruídas de uma forma ou de outra, em algum momento ou outro. E tudo isso
aprender, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que organizar, para que você tenha um bom desempenho como radiestesista, como terapeuta, trabalhando com gráficos ou com várias técnicas disponíveis, né? Sem ilusão. É uma atividade como outra qualquer. Um projetista, um médico, um engenheiro, um dentista, um professor, todos eles têm um método que foi aprendido ou que foi desenvolvido. Alguns funcionam mais, outros funcionam menos. Mr. Berlitz, criador da escola Berlitz, né, de idiomas, dizia lá por 1900 já: tudo é fácil com método, tudo é difícil sem ele. O bom é que não existe um método. O bom é que você pode criar seu método. Você pode pegar um existente, fazer um curso, aprender, ler e adaptar às suas necessidades, à sua maneira de trabalhar. Desde que isso seja algo racional, desde que isso seja algo coerente, que não tenha ilusões. Aí sim os gráficos funcionam. Aí os gráficos trazem resultados. Aí essas pessoas os detratores da radiestesia ou dos gráficos de radiestesia vão ter que repensar suas ideias. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê muito no mercado. A gente vê as pessoas fazendo um curso rápido, de um dia ou dois, saindo, se denominando radiestesista, sem prática nenhuma, sem técnica nenhuma, sem método nenhum, um punhadinho de conhecimento, se denominando terapeutas, querendo atender, resolver, fazer acontecer. Eu quero, eu acho, eu penso. Nada de técnica de radiestesia. Tudo eu. Não funciona. Não funciona. A pessoa se decepciona e ela frustra pessoas que ela tem, de clientes que ela tenha, que ela possa ter, né? Então, passa também por você escolher um bom curso para começar. Porque não adianta você inventar a roda. A roda existe há muito tempo. Então é muito mais fácil você pegar um bom curso, aprender o básico, tirar algumas dúvidas e depois encaminhar sozinho, do que você tentar inventar tudo, pegando um videozinho aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, papapá, e mostrando um Frankenstein que não vai funcionar. Não vai. Com toda certeza. Não vai funcionar. Sofrem os bons terapeutas, sofrem os bons professores, sofrem os bons radiestesistas e sofrem os clientes, as pessoas que precisam dessa ferramenta fantástica que é a radiestesia, que são os gráficos na radiestesia. Certo, pessoal? Até a próxima.